A requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira, foi realizada no último dia 30 de novembro, uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir sobre o ensino médio de tempo integral. A comunidade escolar, mães, pais, professoras, educadoras, estudantes, representantes do Sindiúte marcaram presença. Vamos acompanhar alguns dos principais momentos dessa audiência. Ao fazermos esse balanço, vamos construir sugestões para o governo do Estado e para também a equipe de transição do governo federal. Para a gente começar a entender a questão do ensino médio em tempo integral no Estado, não adianta a gente apenas ter a ideia implementar. A gente tem que ter uma estrutura que dê conta de atender essa situação. E também tem outros problemas anteriores a isso que também têm que ser resolvidos, que é um pouco esse cenário que eu vim mostrar aqui, alguns dados que são públicos, para estar apresentando para vocês. Para falar da questão da infraestrutura, eu peguei como base o custo-aluno qualidade, como uma reivindicação da classe trabalhadora do Brasil inteiro, que está na nova legislação do Fundeb, ainda não está regulamentado, mas já tem vários estudos em relação a isso. Então, a gente peguei a infraestrutura necessária que cada escola de ensino médio, que oferta ensino médio, tem que ter, no mínimo. Ou seja, pode ser as escolas que são compartilhadas com outras etapas de ensino, tem que ter, vamos dizer, tem que ter as duas estruturas, apesar de algumas serem comuns entre elas. Então, ao todo, são 22 itens de infraestrutura. Então, aqui no caso, é melhor a gente chamar isso de disponibilidade de infraestrutura, porque o censo escolar não consegue pegar a qualidade daquela infraestrutura. Tem laboratório de informática. Tem, mas às vezes não funciona, porque não tem computador. Isso pode acontecer, mas o espaço tem. Então, é isso que eu estou mostrando aqui, é o que tem na escola. A qualidade, a quantidade, isso não é possível informar, porque não tem essas informações. Pegando no apanhado geral do Estado de Minas Gerais, ao todo são 22 itens que tem que ter, a gente tem aí que apenas só 0,3% das escolas que ofertam ensino médio, das escolas em Minas Gerais, ofertam tudo. Cerca de 9 escolas têm todas essas infraestruturas. A gente tem, sim, um número alto, de quase 60% a 70%, que tem, no mínimo, 14 dos 22%. Mas o número total que possui tudo no Estado de Minas Gerais são só 9 escolas, e tem escolas que têm apenas 6 dos 22%. São 6 escolas no Estado de Minas Gerais. Então, essas escolas estão completamente abandonadas. Vou falar da realidade de uma escola que já teve 6.000 alunos. Estadual Central era uma cidade de pequeno porte, até outro dia. Hoje nós temos minguados 189 matrículas. É uma coisa que chega a chocar quando se escuta esses números pela primeira vez. A realidade, ela é de uma evasão gritante, gigante, e que só aumenta dia a dia. O ensino médio em tempo integral ele tem proporcionado disciplinas nada atrativas e engessadas. Existe uma imposição pedagógica de institutos privados que, por vezes, não fazem a leitura do que é, de fato, uma escola pública. Nossa escola teve a implantação do MTI em 2020, e o MTI é propedêutico. E aí, ou seja, o tempo integral que é ministrado em nossa escola, ele não é concomitante com o ensino, o curso técnico. E foi nos comunicado que a escola passaria a oferecer essa modalidade de ensino sem uma prévia comunicação à nossa comunidade. E, assim, diante dessa implantação, nós perdemos muitos alunos. De 18 turmas que tínhamos, contando o turno da manhã e o turno da tarde, nós hoje temos apenas 4 turmas de MTI. Entramos em férias numa escola normal e voltamos numa escola de MTI. A gente muda completamente a nossa vida, a estrutura, de ter que se adaptar à nova realidade. Cursos para isso não foi dado para a gente como profissional, como professor.
A gente foi ofertada as aulas e eu senti que assim, meio perdido. Eu, estudante da MTI, vim estudar na escola técnica para tentar me ajudar no futuro, mas eu não vejo isso e vejo muitos alunos da minha sala e de outras turmas falando que já vai sair no final do ano. E nós não queremos isso, porque o Oswaldo Franco já foi uma das melhores escolas de Betim. E queremos isso de volta. Eu tenho certeza, e digo com total segurança, que o título decaiu muito desde que o MTI foi instaurado. Ele foi trago para a escola sem a realização de um plebiscito, então não houve consideração nenhuma da parte dos alunos, dos professores, dos diretores e nem dos coordenadores. A proposta inicial, como já reclamou o aluno, o professor já reclamou também, era que a gente ia ter cursos técnicos, mas isso nunca aconteceu. E também nunca foi explicado para a gente o porquê isso não aconteceu. Quando o MTI foi entregue para a gente, que caiu, né, para a gente, sem perguntar o que nós achávamos ou não, né, ou que a gente acrescentasse alguma coisa que pudesse colaborar, né? Não, nós não tivemos reunião com ninguém, né? Apenas informar, a direção informou, olha, nós vamos ser uma escola do MTI. Só que não adianta só boa vontade. Não adianta. E aí, à medida que o ano foi correndo, a gente foi decepcionando. Quando o MTI, né, chegou para a nossa escola meio que de paraquedas, nós tivemos que cumprir aquilo que estava sendo imposto, né? Sem antes sequer ser consultado se seria bom para a gente, se a nossa comunidade receberia bem essa nova realidade. Fato é que a formação ela foi assim insuficiente, apenas de forma virtual, não me deu a condição que eu esperava ter. E meu filho está sendo prejudicado demais. A escola é muito boa, as professoras excelentes, maravilhosas, que ele adora, mas ele está sendo muito prejudicado, porque ele tem problema de saúde. E foi implantado na escola esse horário integral e não perguntaram para os pais e para os alunos se eles queriam participar desse ensino integral. Então, assim, eu estou tendo muito problema em casa. Meu filho está revoltado, ele está ficando com crise de ansiedade, depressão, porque ele está se sentindo, ficando muito tempo na escola, está se sentindo muito cansado. E a escola não tem estrutura para receber um ensino integral. A comunidade que é atendida pela escola, acontece que o ensino médio integral nessa comunidade não é favorável, porque os alunos eles têm que trabalhar. E eles não têm que trabalhar só para colocar um tênis no pé ou ter um celular. Eles têm que trabalhar por questão de sobrevivência, além deles também poderem colocar um tênis no pé, né? Porque é um direito de todos. E, bem, não é favorável à nossa comunidade. Muitos alunos precisam cuidar da família, da casa, ambos, e trabalhar para ajudar a sustentar. Ou fazer um curso técnico para um futuro melhor, né? Que não é o que está sendo ofertado para nós dentro da nossa escola. A distância entre o ideal para o irreal é muito grande. Quando você chega lá, você passa o dia inteiro, vamos dizer, começa de manhã, sai de tarde, passa o dia inteiro num lugar onde você não tem rendimento algum, você não está tendo conteúdo, porque não é culpa dos professores, eles também não estavam preparados. Mas aí você chega lá, você acha que vai ter uma matéria, nossa, que matéria legal, projeto de vida, uma que muitos consideraram, nossa, isso aí vai ajudar pra caramba a gente, vai nos auxiliar muito, mas na hora que você chega lá, nem o professor está sabendo explicar essa matéria, que seria o ideal para nos ajudar. O próprio nome dela diz, projeto de vida, mas realmente não está nos ajudando a projetar a nossa vida. Ensino integral não se confunde com escola de tempo integral. São coisas diferentes. Aumentar a permanência do aluno na escola não assegura qualidade. Tudo que foi dito aqui corrobora com isso. Não significa. O que nós estamos vendo são um inflacionamento, né, um aumento brutal da quantidade de disciplinas, de conteúdos. 21
de 12 para 21 percursos e disciplinas, com todo o debate que foi trazido aqui, da exclusão da BNCC, da exclusão dos conteúdos propedêuticos, da exclusão ou da diminuição da carga horária para esses conteúdos que são importantes para a formação dos nossos estudantes. Então, todas essas questões que foram trazidas pelas mães, pelos estudantes, não são casos isolados. Não são casos isolados. É uma realidade que está batendo a porta de todas as escolas que têm o ensino médio integral. E não é somente a questão de infraestrutura, porque no Estadual Central, que foi reformulado, reformado, restaurado, porque é uma escola centenária, que é tombada, no Estadual Central tem infraestrutura. No Estadual Central tem quadra, no Estadual Central tem auditório, no Estadual Central tem uma estrutura diferente das escolas da periferia, como o Antônio Miguel Cerqueira Neto, por exemplo. Então, não é simplesmente a discussão de infraestrutura, ela está presente. E tem uma infraestrutura muito desigual em todo o Estado. Mas a situação do Estadual Central é um bom exemplo de que não é somente a questão de infraestrutura. Todas essas questões fazem parte de uma engrenagem que precisa ser desmontada. Do ponto de vista da reforma da medida provisória e do que foi feito nacionalmente, nós estamos fazendo a disputa pela revogação dessa reforma do ensino médio. Mas nós precisamos, aqui no Estado de Minas Gerais, nós não, porque a gente diz isso muito, mas o governo precisa ouvir, de fato, o que as comunidades pensam, o que cada comunidade precisa, o que cada comunidade tem perfil e que aquela comunidade precisa na escola de ensino médio, isso precisa ser levado em conta, porque é assim que a gente faz diagnóstico na escola, né? A gente identifica qual é o problema e adequa a nossa metodologia, como professora primária, P1, que sou dos anos iniciais, se adequa para conseguir os seus resultados. Nesse caso, está tudo diferente. O diagnóstico não é levado em consideração, o que está acontecendo na escola, a evasão dos alunos, não é levada em consideração, isso é uma questão grave, e as questões que não vamos esquecer, nós estamos aqui em nome do sindicato, que representa os trabalhadores em educação, as questões de profissão da nossa categoria. Professoras, todos disseram aqui, que não tiveram a formação necessária e a responsabilidade não é deles. Assim como a responsabilidade também não é dos alunos, que não conseguem ficar na escola. As responsabilidades precisam ser partilhadas com quem elabora a política. Acho que a nossa audiência ela cumpre um objetivo importante no momento que, a nível nacional, nós estamos numa transição de governo. Existe uma equipe de transição, um novo governo assume em 1º de janeiro de 2023, e com a presença da Secretaria de Educação, que esteve aqui com a sua equipe, está com a sua equipe durante toda a nossa audiência, essa escuta precisa nos fazer revisar aquilo que precisa ser revisto. Do ponto de vista nacional, nós temos aí já a movimentação para a revogação da reforma do ensino médio, exatamente o contexto, as condições, o seu conteúdo não foram democráticos e, portanto, é preciso que a gente refaça esse processo no Brasil.